Irmão, todos sentiram a mesma coisa que eu senti no culto dessa noite? O céu está pertinho. Talvez hoje é um daqueles cultos diferentes, sabe? A Bíblia, ela reserva alguns encontros diferentes. Breno, alguns encontros na Bíblia é diferente. Jacó, um dia passando o val de Jaboque, ele encontra um anjo, luta com o anjo, e ele sai dali diferente. Ele deixa de ser Jacó e passa a se chamar Israel, porque lutou e venceu. Talvez esse é um culto que você entrou de um jeito, mas dependendo da sua forma de entrega, dependendo da forma que você quer sair, você pode sair diferente. A Bíblia diz que Isaías entrou em um culto, mas ele chegou num culto de uma forma diferente. Afinal de contas, Isaías, profeta de Deus, ele assistiu vários cultos, ele foi várias vezes no templo. Como eu acho que eu estou olhando para pessoas aqui que várias vezes entraram em um templo, várias vezes assistiram um culto. Mas Isaías, ele entra num culto diferente. E ele entra no culto e ele diz: olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Imagina um culto desse. E ele diz: ele estava assentado no seu trono. Os serafins estavam acima deles. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Em hebraico, Kadosh, 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 Yahvé Sambaote. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse Isaías: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e o sol habito no meio de homens de lábios impuros, e os meus olhos viram ele, o Senhor dos exércitos. Hoje pode ser um culto diferente para você. Hoje esse ambiente pode ser, sabe, essa palavra pode ser uma palavra rema na sua vida. O que é palavra rema, pastor? É aquela palavra que muda a história. É aquela palavra que muda a trajetória. É aquela palavra que muda vidas. Eu coloquei um tema, e quem veio na EBD vai estar ligado nesse tema. O tema da mensagem é: o homem, o pecado e a salvação. Para quem veio na EBD, eu conto ou vocês contam? Vamos ler a palavra de Deus? Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 19. E eu vou frasear com outro texto também. João, capítulo 19, versículo de número 30. E depois eu vou ler também Isaías 43, versículo 11, 12 e 13. Amém? Tá aí? Não tá? Chegou? Chegou. Assim diz a palavra de Deus. Versículo de número 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Tetelestai, consumado está. E inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Isaías 43, versículo de número 11 diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E deuses estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia,
eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando quem o homem, o pecado e a salvação. Querido, quando eu olho para um texto como esse, eu aprendo, a primeira coisa que eu aprendo é que Deus, ele tem dois grandes projetos. Dois grandes projetos que Ele mesmo fez e botou em prática. Ele mesmo arquitetou e realizou. O primeiro grande projeto de Deus, Breno, a gente pode dizer que foi o projeto da criação. Porque Deus, ele projetou tudo. Antes que todas as coisas existiam, passou a existir em Deus. E Deus decidiu sem precisar decidir. Porque Deus, ele não depende de nós, não depende da criação para existir. Deus, ele existe antes da criação, Deus existe na criação, e ele não depende da criação para existir. Deus, ele não cria todas as coisas porque ele sentia falta de alguma coisa. Deus, ele não cria todas as coisas porque ele desejou no coração e sentia desejo, falta de alguma coisa para que o seu ego fosse massageado, sabe? Ele só quis fazer e fez porque ele tem todo poder. E no seu ato de querer criar e de criar, ele decide criar, e ele cria primeiro o céu. Gênesis 1. Deus criou céus e ele cria o céu, e quando ele cria o céu, ele cria os anjos, ele cria tudo aquilo que a Bíblia descreve que existe nos céus. E depois de criar o céu, ele decide criar a terra. Ele é um grande arquiteto, e ele projeta tudo, e tudo que Deus fez, olhando, nós entendemos, é perfeito, é bom. E ele diz, ele fez num dia, ele diz, é bom. Ele faz um outro dia e diz, é bom o que eu fiz. E quando ele vai criando todas as coisas, no sexto dia ele cria o homem, ele diz, é muito bom o que eu criei. O projeto da criação de Deus, Deus, ele coloca em prática tudo e ele coroa a criação. E quando ele vai coroar a criação, ele decide fazer você. Glória a Deus. Ele decide me fazer, me construir, ele decide construir o homem. E construindo um homem, ele planta um lugar chamado Jardim do Éden. Ele coloca esse homem, que agora ele cria, do pó da terra, e sopra em suas narinas o fôlego de vida. E o homem agora passa a ser alma vivente. Ele pega o homem e coloca, não em qualquer lugar, mas coloca no jardim que ele mesmo havia plantado. Um lugar especial, um lugar que o homem não tinha necessidade nem falta de nada. Um lugar onde Deus, o Deus Todo-Poderoso, sabe, dono do ouro, da prata, Criador do céu, terra e mar, ia visitar o homem na viração do dia. Agora você imagina Adão, olhando o sol, sabe? E na viração do dia ele tendo uma certeza, o Pai vem me ver. E na viração do dia ele conversa com Deus, face a face. Não foi um dia, não foi 2 dias, foram vários dias. Nós não temos condições de dizer se foram anos, séculos. Nós não temos a condição de dizer o tempo de relacionamento que Deus ele tem com Adão. E às vezes nós, olhando para a criação, pensamos, por que Deus criou o homem? Se Deus ele não tinha necessidade alguma, mesmo Deus não precisando de criar o homem, por que Deus ele cria o homem? Quando a gente olha a criação, nós temos assim alguns gatilhos, sabe? Para identificar alguns motivos da criação.
Porque a primeira coisa que Deus ele faz quando cria o homem é: Adão, vem cá, meu filho. Passa pela terra e sai dando nome a tudo que você vê. Dá nome aos animais, dá nome às árvores, dá nome às frutas. Aonde você vê um trem, vai dando nome. E Adão faz o quê? Vai dar nome. E ele vai dar nome, ele olha para um cavalo e fala assim: tem cara de cavalo. Ele olha para o leão e fala assim: tem cara de leão. E ele vai dando nome. Só que ele percebe uma coisa, pastor Hermógenes. Ele olha, o leão tem uma fêmea, o cavalo tem uma fêmea. Todos os animais têm alguém semelhante para se relacionar. E ele olha para si mesmo, olha para um lado, Breno, olha para o outro e não vê alguém semelhante. Bate uma tristeza no coração do homem. E Deus ele olha para Adão e fala: não é bom para o homem ficar só. Eu vou fazer alguém que é semelhante a ele. E aí então, do lado da costela, tira Eva. O que é essa história? Por que eu falei que essa história tem gatilho? Porque da mesma forma que Abraão deu nome a tudo que Deus criou na terra, o próprio Deus deu nome a tudo que Ele criou no céu. Deus ele criou as coisas e disse: esse é anjo, esse é arcanjo, esse é serafim, esse é querubim. Irmão, tem tantos seres que a Bíblia ainda não descreveu, mas que em nome de Jesus, quando nós chegarmos lá, nós vamos conhecer. A Bíblia lá no livro de Ezequiel fala alguns seres estranhos para a gente, né, pastor Fábio? Ezequiel 1. E um dia nós vamos entender como que Ezequiel interpretou esses seres. Era uma coisa rodando, cada vez que rodava era uma face. E nós um dia vamos conhecer. Ainda não conhecemos, mas Deus deu nome a tudo. E Ele percebeu que Ele criou seres angelicais, mas que ainda faltava algo semelhante a Ele. Então por isso que Deus ele decide vir aqui à terra e fazer o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então Deus ele cria o homem para poder se relacionar com Ele em uma íntima relação, uma relação pessoal. Por isso que nós somos dotados de atributos que Deus também tem. Deus ele tem um atributo de amor e nós também amamos. Deus ele tem um atributo de paz e nós também podemos viver em paz. É bem verdade que o atributo de amor em Deus é perfeito e em nós é imperfeito, mas Deus ele compartilha esse atributo com a gente, para que Deus ele pudesse ter condição de se relacionar com a gente. Deus ele nos dotou dos seus próprios atributos e nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. E Deus gostou tanto daquilo que fez e disse: é muito bom o que eu fiz. E Deus gostou tanto daquilo que é muito bom que vinha visitar o homem toda a viração do dia. Mas Deus, como todo relacionamento, precisa de um ponto de equilíbrio. Todo relacionamento precisa de limites. Deus ele colocou uma árvore e disse: essa árvore é do fruto do conhecimento do bem e do mal. Você vai ter relação comigo, um relacionamento bom comigo até você comer desse fruto. E eu não sei quanto tempo durou esse relacionamento, mas eu sei que um dia o homem criado para ser coroa da criação decidiu comer do fruto. E aí não interessa se foi Eva que comeu, o homem comeu, Adão culpando Eva. Irmão, o fato é que o homem comeu. E no dia que ele comeu, ele percebeu uma coisa: eu estou nu. No dia que ele comeu, ele percebeu uma coisa: a comunhão que eu tenho com Deus foi alterada. Porque o dia que Deus desceu, porque Deus não mudou, irmão, porque Deus ele é imutável. Quem mudou foi o homem. E quando Deus desceu na mesma hora, na viração do dia, para visitar o homem corre de Deus e se esconde, se coloca atrás de uma árvore, e ali
bota em xeque tudo que Deus havia criado, porque agora Deus ele tem duas opções. A primeira opção, destruir o homem que havia criado, porque afinal de contas, Deus ele cria o homem para se relacionar com ele, para ter uma íntima comunhão com ele, a sua imagem, a sua semelhança, e o homem decide desfazer tudo aquilo que Deus projetou para ele, sabe? E Deus ele então ele tinha a opção de: Adão, eu disse que vai morrer, então morre. Mas Deus ele olhou para Adão. Deus ele foi além do Adão. Deus ele viu os filhos de Adão. Deus ele viu Sete. Deus ele viu Enoque. E andou Enoque com Deus e nunca mais foi visto. Deus ele viu Noé, homem justo sobre a terra. Deus ele viu Abraão. Deus foi vendo tantos outros homens. E ele chegou até neste dia. E Deus ele viu você nessa igreja. E ele decidiu: eu não vou destruir a raça humana, eu vou destruir o homem, porque vai valer a pena fazer um novo projeto. Se esse projeto falhou, o projeto da criação, onde eu poderia ter intimidade com o homem, falhou, eu vou arquitetar um novo projeto. Mas agora eu quero que você pense um pouco em Adão. Deus ele faz uma roupa para ele, e Adão agora é expulso do paraíso. Adão é tirado do Éden. Deus ele coloca 2 anjos com espadas flamejantes, guardando a porta, a entrada do Éden. E você imagina agora Adão saindo, sabe, do Éden, olhando para trás, aonde ele tinha fruta para comer, aonde ele tinha um lugar onde ele sempre podia repousar e descansar a sua cabeça, aonde Deus tinha um lugar de encontro com ele, aonde Deus tinha uma hora de o encontrar, e agora ele tem que dar as costas para esse lugar e ir embora. Você imagina Adão agora procurando uma cama para dormir, procurando, quem sabe, uma pedra, um arbusto, alguma coisa para deitar e dormir com a sua esposa. Talvez ele pensasse: essa é a pior noite da minha história, da minha existência. Eu nunca passei por essa situação, eu nunca passei por isso. Eu nunca precisei procurar um lugar de repouso. Eu nunca precisei procurar alimento. Eu nunca precisei fazer tudo isso que eu tenho que fazer só para deitar. Porque Deus ele criou um lugar onde ele tinha tudo. E ele rejeitou tudo que Deus ele deu para ele por causa de uma desobediência. Ele dormiu, Breno. Talvez ele acordou, eu não sei, mas talvez ele acordou dizendo bem assim: Breno, eu não quero mais viver longe da tua presença, Deus. Meu Senhor, eu quero voltar, sabe? Eu quero voltar lá no início de tudo, de quando eu era feliz. Eu quero voltar. Você imagina ele acordando e falando assim: eu não tenho mais o Éden, eu não tenho mais encontro, eu não tenho mais Deus. Eu fico imaginando pessoas que viveram a mesma experiência de Adão, porque existem pessoas, irmãos, que tinham tudo em Deus. Deus ele preparou uma igreja para ele reunir. Deus ele preparou um ambiente para ele se encontrar com ele. Deus ele preparou emprego, Deus ele preparou família, preparou trabalho, preparou tudo. E por causa de desobediências, ele se afastou de Deus e largou tudo. Mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura. Nesta vida foi só ilusão. Confesso que eu andei perdido, sim, mas hoje te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me
você acordar como Adão acordou. Eu preciso voltar, tá? Eu preciso voltar para o local de encontro. Deus, ele olha para Adão e fala assim: não tem jeito mais de voltar, Adão. Agora não, mas espera só um pouco. Porque da mesma forma que eu fiz o primeiro projeto aí na terra e construí tudo, botei você nele para me relacionar com você, eu vou fazer um novo projeto. E quando eu fizer esse novo projeto, eu vou mexer não só com a terra, mas eu vou mexer também com o céu. Eu vou mexer com a terra e com o céu nesse novo projeto. E aí nós lemos um texto que é chave para entender esse projeto, porque a Bíblia diz lá em Isaías 43, versículo 12, que Deus, ele anunciou. E ele diz: e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Aqui a gente entende um pouco do projeto de Deus, o projeto de Deus que tem a participação da Trindade. É bom que a gente entenda um texto como esse. Não existe três deuses. O que existe é uma trindade, é três pessoas dentro de uma única divindade. O que existe é três pessoas dentro de Deus. É um só Deus, com três personalidades, com três pessoas. E aí a gente entende que as três pessoas da divindade trabalharam para que o homem novamente fosse resgatado, sabe? O que você faz aqui dentro, você só está fazendo porque Deus fez um plano só para você. Deus fez um plano para a gente. Se Deus não fizesse esse plano, não tinha salvação. Se Deus não fizesse esse plano, não dava para voltar para um local de relacionamento com Deus. Mas Deus, ele decidiu fazer esse plano. E o plano diz: eu anunciei. Imagina três pessoas conversando em um diálogo, e um diz: eu anunciei. E outro diz: e eu salvei. E o outro aparece dizendo: e eu o fiz ouvir. O céu se move para que eu e você entendam uma coisa: Deus quer se relacionar conosco novamente, não porque Ele precisa, mas porque Ele decidiu se relacionar com a gente. Eu anunciei, e aí a gente tem a figura de Deus Pai. E quando você lê o Velho Testamento, irmãos, o que você mais vê é o anúncio de Deus, de um Salvador. Ainda no Éden, ele olha para Adão e diz: da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente. Ele estava dizendo: não acaba aqui, Adão. Esse não é o ponto final. A serpente te induziu a pecar, mas um dia vai nascer um que vai esmagar a cabeça dela, e vocês vão ter um relacionamento de novo comigo. Calma, é só um momento, vai passar. O tempo foi passando e Deus, ele se relacionou com tantas pessoas, e ele se relaciona com um homem chamado Abraão. E Abraão tem um filho chamado Isaac, e Deus, ele pede Isaac como sacrifício, e Abraão dá Isaac. E sobe ao monte Moriá, chega lá em cima, Deus, ele diz: calma, não te faça mal, não faça mal ao menino, porque eu já tenho algum cordeiro, já está preparado para morrer no lugar dele. É Deus dizendo: você pecou, transgrediu, merece morrer, mas eu vou enviar alguém para morrer no seu lugar, porque eu quero me relacionar com você. E aí quando a gente chega no livro de Isaías, irmãos, aí vem de avalanche a revelação e o anúncio de um Salvador. Porque Isaías, ele diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz, e o nome dele vai ser Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e por aí vai. Isaías 53, ele vai dizer que quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, não tinha beleza, não tinha formosura, olhando nós para ele, nada víamos nele para que desejássemos. Ele era homem de dores, experimentado no trabalho,
Mas como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro. Perante os teus tosquenejadores, ele não abriu a sua boca. Isaías então ele vai dizendo e anunciando através do Espírito Santo que viria um Salvador, que viria um Redentor, que viria alguém que iria dar novamente a condição da gente se relacionar com Deus. E às vezes a gente acha que a gente, sabe, nós se achegamos a Deus, que é nós que se aproximamos de Deus, que é nós que aceitamos a Deus. Foi Deus que te aceitou. Foi Deus que desejou você perto dele. Foi Deus que projetou um projeto para que você pudesse novamente se relacionar a ele. Não foi nós que amamos a ele primeiro, mas foi ele que primeiro nos amou. Agora se coloca no lugar de pai e tenta entender um coração divino, que é o coração de Deus, de anunciar a vinda de alguém para morrer em nosso lugar. Mas esse alguém não era alguém qualquer, era o filho. Imagina você enviar o seu filho para morrer. Imagina você tendo que anunciar anos, séculos, tempo em tempo, vai vir alguém e vai morrer. Vai vir alguém e vai morrer. Vai vir alguém e vai morrer. E esse alguém é meu filho. E ele vai morrer para que você se relacione comigo de novo. Ele vai morrer porque a minha ira está tão grande e alguém precisa aplacar essa ira e vocês não têm condição de aplacar a minha ira, porque vocês são pecadores. O pecado agora se coloca entre os dois projetos de Deus: o projeto da criação e o projeto da salvação. E o pecado agora, ele precisa ser abatido, precisa ser vencido. E o homem não tem condição de vencer o pecado. O Salmos vai dizer que nós não temos condição de remir a nossa alma, porque o nosso pecado é muito além daquilo que nós podemos pensar, imaginar. Você imagina o cheiro do nosso pecado diante das narinas de um Deus perfeito? Então Deus, ele decide enviar o seu filho, que é o segundo que aparece aqui no texto. Imagina o segundo dizendo: e eu salvei. Se Deus anunciou, Deus Pai, Deus Filho veio salvar. Irmãos, e nós lemos um texto que diz que na cruz ele dá uma palavra: consumado está. Ele abaixa sua cabeça e ele entrega o seu. Existe uma coisa que nós chamamos de humilhação. É até uma disciplina teológica. Porque Deus, na figura do Filho, ele se humilhou para vir ao mundo. Ele se esvaziou para vir a esse mundo. Ele tomou a forma humana para vir a esse mundo. Você imagina Deus olhando para cá, irmãos, olhando para a gente, e ele fala bem assim: eu vou colocar meu filho no meio deles, vou colocar o meu filho entre eles. E o filho falou bem assim: eu vou e vou dar a minha vida, para que com a minha vida eles possam se relacionar conosco de novo. Então o ato da humilhação de Deus não começa na cruz. E quando a gente olha, a cruz é um ato de humilhação, porque ele foi chicoteado, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, colocaram uma coroa de espinho nele, pregaram ele na cruz, e isso foi um ato de humilhação. Mas a humilhação do mestre já começa no seu nascimento. Quando ele nasce, já é humilhante para um Deus ter que se esvaziar de si mesmo ao ponto de nascer como uma criança, ter que aprender a andar, ter que aprender a falar, ter que pedir para se alimentar, não conseguir andar sozinho, ter que fazer tudo aquilo
sabe, que para ele não tinha necessidade alguma de fazer, e ele decide se humilhar a esse ponto, para salvar eu e para salvar você, para novamente nos conduzir e nos unir com Deus. Ele se humilhou. Quantas vezes Jesus ele tentou, sabe? Ele falou: Jerusalém, Jerusalém, eu queria colocar vocês, sabe, debaixo das minhas asas. Eu queria cuidar de vocês. Mas a humilhação de Jesus não foi só quando ele nasceu. Muitas vezes ele foi expulso de lugares. Muitas vezes ele foi rejeitado. O Filho do Homem não tem um lugar para inclinar a sua cabeça. Você imagina o Filho de Deus quando foi nascer, não tinha um lugar para nascer. Olha a humilhação que Cristo ele passa, mesmo sendo Deus, não usurpou ser, mas se esvaziou. Quando a gente pega Cristo ali, olhando para ele, fala assim: olha, não tinha um lugar em Jerusalém. Jerusalém era considerado o centro religioso do mundo. Era o centro aonde tudo que Deus ele decidiu fazer com espiritualidade estava ali, no centro de Jerusalém. Era o centro do mundo religioso. E quando ele foi nascer, não tinha lugar para ele nascer dentro de Jerusalém. Ele teve que nascer em uma estribaria, porque não tinha vaga em nenhum lugar em Jerusalém. Quando ele foi morrer, ele morreu fora de Jerusalém. Ele apanhou em Jerusalém, ele foi esbofeteado em Jerusalém, ele foi condenado em Jerusalém, mas depois botaram uma cruz nos ombros dele e tiraram ele de Jerusalém. Jesus ele nasce fora, morre fora. Sabe o que é mais triste? É que lá em Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus está à porta, do lado de fora e batendo. Do lado de fora da igreja. Ele nasceu fora, ele morreu fora. Depois de ressurreto, ele está batendo do lado de fora e dizendo: deixa eu entrar, deixa eu entrar. Talvez ele está batendo no seu coração agora, dizendo: deixa eu entrar aí, deixa eu habitar aí. Eis que estou à porta e bato. Se alguém aí dentro ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar, eu vou ceiar com ele, ele vai ceiar comigo. Você imagina o seu mestre nascendo fora, morrendo fora, e até hoje fora de muitos corações que ele mesmo deu a vida para entrar. Mas ele mesmo disse: eu salvei. E para salvar só tinha um jeito. Lembra lá no Éden? O homem estava nu. Deus ele mata um animal e cobre a nudez do homem. Deus ele estava dizendo: por causa do seu pecado, o inocente vai morrer. Por causa da sua transgressão, o inocente vai morrer. E Jesus sabia que ele iria morrer. Ele veio para dar a sua vida por amor de muitos. E ele disse isso: se o grão de trigo não morrer, ele permanece só. Ele disse isso: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele disse isso. Ele disse para os seus discípulos: eu vou dar a vida. E os discípulos diziam: não, mestre, você não pode fazer isso. E ele disse: Pedro, para trás de mim, porque era necessário que Jesus morresse. Agora você imagina Jesus, que é Deus, e sabendo que vai morrer, podendo ele ver o futuro. Quando Jesus ele acorda, irmão,
ele já sabe que aquele dia não vai ser um dia normal. Quando ele desperta, ele já sabe que aquele dia vai ser um dia onde ele vai sofrer as piores dores que ele poderia sofrer. Ele acorda e ele pede para os discípulos ir procurar um lugar para comer. Os discípulos vão procurar algum lugar para comer, preparar um ambiente. À noite ele junta com os discípulos, ele canta hinos, canta louvores, faz algumas orações, ceia com os discípulos, aponta que um vai trair ele e outro vai o negar. Depois de cantar e fazer toda essa liturgia, ele diz: eu vou orar, vem orar comigo. E aí ele entra dentro de um lugar chamado Getsemane. E dentro do Getsemane, ele olha para os seus discípulos, e agora não é mais 12, porque um era traidor e ia trair ele. Era 11 discípulos, ele olha para os 11 discípulos e olha e fala bem assim: eu preciso orar, mas eu tenho que orar, e eu tenho que falar tudo aquilo que está aqui dentro. Ele então deixa alguns discípulos, chama 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João, e entra com eles, mais a fundo no vale, no jardim. Chegando lá no jardim, ele olha para os seus discípulos e fala bem assim: olha, até aqui vocês ouviram um Deus que é poderoso e pode fazer muitas coisas, mas deixa eu te falar um segredo: a minha alma está angustiada até a morte. Você imagina Deus falando com os seus discípulos, falando assim: olha, a minha alma está angustiada até a morte. Pedro olhando para ele assim: mas como assim? Eu vi esse homem andando sobre as águas, como ele está dizendo que a alma dele está angustiada até a morte? Eu vi esse homem multiplicando pães, eu vi ele ressuscitando mortos, como que a alma dele está angustiada? Eu vi esse homem fazer milagres diante dos meus olhos, como que a alma dele pode estar angustiada? E ele deixa então os discípulos e vai então tratar da sua alma angustiada. Irmão, a alma angustiada só tem um tratamento: oração. Enquanto você não trata essa alma com oração, você continua. Porque às vezes você tem alguns tratamentos que fazem você gritar. E gritar, irmãos, é científico. Você grita e por um instante o efeito é bom, porque você não sente dor. É por isso que quando a gente machuca, a gente dá a primeira coisa é um grito. Ai! É como se fosse um anestésico. É quase isso. E para de doer. Mas depois volta a doer de novo. Então você pode fazer o que quiser, mas quando você está com angústia na alma, dobra o seu joelho e começa a orar. Esse tratamento não falha. E Jesus, sabia do tratamento, entrou no jardim e começou a orar. E orando, irmão, ele estava tão angustiado que a Bíblia diz que o sangue dele começou a sair pelos poros. E tem um nome disso, eu não vou nem falar porque vai sair língua estranha, tal de hematritose, alguma coisa desse naipe aí. E começa a sair sangue nos poros. E ele volta da sua oração, ele encontra os discípulos dormindo. Ele fala bem assim: nem por uma hora pudesse velar comigo, vigiai, orai. E ele volta, ele faz a mesma oração durante 3 vezes. Ele diz: Deus, se possível for, passa de mim esse cálice. Na 3ª vez ele levanta, sabe daquela oração, a alma dele estava angustiada, ele orou, então ele foi para o tratamento. Ele levanta do tratamento dizendo: todavia, seja feita a tua vontade. Bate a poeira e sai do jardim. E ele encontra os discípulos dormindo mais uma vez e fala assim: levanta, porque agora não adianta mais querer orar, já está chegando o traidor. Da oração em diante você não vê fraqueza nenhuma mais no mestre, não vê ele dizendo que está angustiado. Mas não, quando os discípulos ou os soldados vêm para prender o mestre, o discípulo dele beija ele, ele olha para o discípulo e fala bem assim: amigo, nosso Deus não é hipócrita. Quando ele olha para um traidor e o chama de amigo,
Esse era o sentimento de que Cristo tinha por Judas. Judas é amigo de Jesus. É por isso que às vezes a gente falha, a gente erra, a gente transgride, a gente peca, mas em dia nenhum Deus ele olha pra gente e chama de traíra. Não, você pecou, você transgrediu, mas ainda é amigo de Cristo. Você pecou, você transgrediu. Se você dobrar o seu joelho e dizer: Deus, perdoa o meu pecado, ele fala assim: amigo, está perdoado. Está perdoado porque você é meu amigo. Ele levanta então dali. Os soldados tentam prender ele e falam assim: eu sou. Todo mundo cai por terra, mas Pedro arranca a espada, corta a orelha de um soldado. Jesus cola a orelha do lugar, porque Jesus ele tinha poder para fazer isso. Mas enfim, o que Jesus veio para fazer, ele iria até o final. Prenderam ele, levaram ele para a casa de um homem chamado Anás, da casa de Anás para a casa de Caifás, da casa de Caifás para Pilatos, da casa de Pilatos para Herodes, da casa de Herodes para Pilatos de novo. Foi preso, foi condenado, foi açoitado, morreu. Mas antes de morrer, ele deu uma palavra: tetelestai. Essa palavra no grego não significa exatamente consumado está, porque tem um significado no grego diferente. Eu já disse isso aqui, mas eu vou dizer de novo porque tem muita gente diferente. Tetelestai é uma palavra que usa um recurso do grego. É como se alguém jogasse uma pedra aqui no Brasil. Quando a pedra sai da mão, a pessoa fala: ele jogou a pedra. Nesse recurso é como se alguém jogasse uma pedra e a pedra demorasse um pouco a cair. Quando ela parasse ali, alguém podia dizer: jogou a pedra. Enquanto a pedra não para, ele está jogando a pedra. Então tetelestai é um recurso do grego para Cristo, que Cristo está dizendo: eu estou consumando a salvação. O projeto está em andamento. O plano de Deus está em desenvolvimento. É por isso que todo dia alguém aceita Jesus e vem para os caminhos. É por isso que todo dia alguém aceita Jesus e vem para Deus, porque o projeto está em andamento. O terceiro diz: e eu ouvi. E o terceiro é o Espírito Santo, que lá no livro de Apocalipse diz: ouve, ó igreja, dê ouvido que o Espírito Santo diz às igrejas. João diz, quase todas as cartas no final diz: ouve o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, antes de partir, diz: quando eu me for, eu enviarei o Consolador, e ele testificará de mim. É ele que nos fez ouvir, sabe? Jesus partiu, mas o Espírito Santo ficou aqui todos os dias. E todos os dias ele convence o homem do pecado. Todos os dias ele convence o homem que precisa de Deus. Todos os dias ele convence o homem que precisa retornar para a casa do Pai. Todo dia ele convence o homem que tem um projeto em andamento. O projeto ainda cabe gente. No projeto ainda cabe restauração. No projeto ainda cabe regeneração. E eu estou olhando para muita gente que aceitou esse projeto. Fica de pé. Hoje eu vi uma história interessante. Tem um rapaz que tem um canal no YouTube. É até bom o canal. Jesus cópia de Cristo, cópia de Jesus. E ele estava dando um relato de um pai que chegou transtornado em casa e brigou com a esposa. E essa briga foi uma agressão física, partiu para agressão física. E ele morava no 12º andar, aliás. E lá no 12º andar, depois que a mulher estava desmaiada no chão, ele pegou o filho de 12 anos no colo, foi para a sacada do hotel, do apartamento, sentou na sacada do apartamento. E a história que ele conta diz que os vizinhos ali em volta escutaram o filho dizendo: pai, não pula, pai, não pula.
pai, me leva para minha mãe. Não pula. Mas 10 minutos depois, o pai saltou e pulou. E é óbvio, morreu o pai e o filho. Mas o que a gente aprende com essa história triste? É que todas as vezes que a gente decide fazer alguma coisa, o nosso filho está no colo. Todas as vezes que a gente faz alguma coisa que é ruim, o filho está no colo. E quando a gente pula, não só sofre a gente, também sofre o filho. Adão pulou. E quando Adão pulou, toda a humanidade estava no colo de Adão. Você carrega filhos no seu colo. E toda vez que você, peca, transgride, erra, está com a cara na parede, faz alguma coisa que é ruim para você mesmo, o seu filho está no seu colo. Mas o contra também é verdadeiro. O inverso também é verdadeiro. Todas as vezes que você acerta, o seu filho está no seu colo também. Todas as vezes que você toma a melhor decisão, o teu filho também está no seu colo. Todas as vezes que você acerta as decisões da sua história, na sua vida, você acertou para a sua família, para o seu filho. Todas as vezes que você disse sim para ocasiões boas, você acertou. Eu não sei quantas pessoas aqui um dia desistiram de Cristo, ou que nunca aceitaram a Jesus. Mas eu quero dizer que você pode estar agora numa sacada e você tem duas escolhas: ou você pula ou você volta. Eu queria saber se aqui nessa noite tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, e hoje entendeu o projeto de salvação, hoje entendeu que é possível ir para a igreja, não porque ele é bom ou porque ela é bom, mas que Jesus Cristo deu a vida e salvou, porque Deus elaborou um projeto de salvação perfeito, tão perfeito, que nós como imperfeitos nos achamos indignos de estar dentro dele. Mas mesmo os indignos, ele tem nos abraçado, tem nos aceitado. Quero saber se alguém quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida hoje, e fazer desse culto, como foi no começo, um culto diferente. Como foi dito no começo, um culto que teve uma palavra rema. Ou alguma pessoa que deixou o Éden, que deixou o local que Deus preparou para ele cultuar, para ele adorar. E por N motivos, caminhar na igreja não é simples, fácil. Nós temos algumas lutas, algumas provas que nos machucam, que dói. E às vezes nós dizemos, olha, não vale a pena. Mas quando você tem uma palavra dessa, dizendo que o que Deus fez por você, necessariamente você tem que entender que vale a pena sim. E se talvez você deseja voltar para este caminho, vem aqui à frente, vamos orar. Não importa quantas vezes você decide por este caminho, irmãos, o que importa é você, todas as vezes que cair, se levantar. Aleluia. E mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Aleluia, Deus. Se eu estou fraco, se eu estou caído, e Ele não deixa
perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, e Deus me amou tanto, que entregou seu filho para morrer em meu lugar. E Deus me ama, e o seu amor é tão grande. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia, Deus. Deus é bom, irmãos. Ele está Aleluia, Jesus. Deus é bom, irmãos. O projeto de salvação não toca só a terra. O projeto de salvação toca o céu também. Você imagina Deus escrevendo esse projeto e fechando, sabe, como um livro. Os anjos dizendo: que projeto é esse, Pai? O que você está escrevendo nesse projeto aí? O livro foi fechado e ninguém mais abriu, ninguém lia o livro que ele fez desse projeto, sabe? Mas um dia João Batista estava lá na ilha de Patmos, e Deus, ele olha para João Batista e fala: filho, sobe aqui. E ele sobe para o céu, e quando ele sobe no céu, ele vê um livro, e os anjos estão em volta, e ele começa a chorar no céu. Você imagina um homem no céu chorando, e João Batista está chorando, e ele estava chorando porque ninguém era digno de abrir aquele livro. Era um projeto escrito que, se não fosse aberto, ninguém poderia se salvar. E ele está chorando porque o livro estava fechado. Mas um anjo chega diante de João e fala: João, não chora. Não chora por quê? Porque eis que o Cordeiro venceu, e ele é digno de desatar o livro. E quando ele abre o livro, sabe como é que é o nome do livro? Livro da vida. O livro foi aberto. Dentro desse livro tinha nomes, tinha nomes, tinha nomes, tinha nomes. João abriu um livro que tinha nomes. E sabe qual é o nome que estava lá? Como é que é o seu nome? Genilton estava lá. Valdinéia estava lá. Luiz estava lá. E João para de chorar porque aquele que venceu foi digno de desatar os 7 selos e abrir o livro. A salvação está garantida, o projeto está lá, está concluído. E hoje você pode acessar esse projeto, porque Deus está aqui, o Espírito Santo enche a terra. História Deus já escreveu, Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu, Ele é o
Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar e receber essas 3 pessoas de volta. De um lugar que eles nunca era para ter saído. Esse é o Éden deles. Esse é o lugar que Deus escolheu para descer, para falar com eles. A presença de Deus. Deus, nós queremos glorificar o teu santo nome, bendizer a ti. Para essas 3 pessoas, Jesus, que hoje se rende a este projeto de salvação. A nossa oração, Senhor, é para que o Senhor firme os pés, para que o Senhor ilumine a mente, para que o Senhor conserve o coração, para que o Senhor coloque pessoas, ó Deus, para orientar, Senhor, para ensinar, para conduzir, Senhor. Que o Senhor coloque pessoas boas diante deles, ó Deus, para que eles possam juntamente, Senhor, perseverar na fé. Ó Deus, que essa perseverança possa continuar até a volta do Senhor Jesus. Deus, que essas 3 pessoas nunca mais venham, Senhor, se desviar. É fato que vão errar, é fato, Senhor, que vão transgredir, mas, Senhor, que eles possam a cada dia contar com o advogado fiel e nunca mais desistir dessa caminhada, Jesus. Deus, ensina eles a cada dia, Senhor, a caminhar com o Senhor, porque essa caminhada vale a pena, Senhor. Deus, aquele que não teve coragem de vir aqui à frente, aquele que não teve, Senhor, coragem de vir aqui, mas que quer, Senhor, se render a esse projeto, Senhor. Deus, toca nesse coração para procurar uma pessoa dessa igreja depois deste culto e dizer que quer esse Cristo e quer morar no céu. Deus, para que nós possamos conhecer, ensinar e conduzir também essas pessoas para o Senhor. Deus, nós oramos, ó Deus, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez no culto dessa noite. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e Segura só um pouquinho, Breno. Eu não posso perder a atmosfera e o que Deus continua fazendo neste lugar. Nós somos muito rígidos ali com o horário, mas também somos muito sensíveis para aquilo que Deus vai trabalhando. E eu não posso encerrar esta celebração esta noite colocando o que o Senhor também dentro da pregação do pastor Valmir, que o Senhor, Ele é tudo para nós. E o Senhor se doou por nós. E o Senhor, Ele ouve, Ele enxerga a nossa caminhada, muitas das vezes o nosso cansaço, a nossa fadiga. E também quando eu cheguei aqui foi o que o Senhor ministrou. Tem muitos que estão cansados, fadigados, mesmo o ano começando, que de repente precisa de um alívio. E eu quero te chamar aqui rapidamente à frente, se você quer uma oração, porque a palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Então hoje também é uma noite de você sair do seu lugar para buscar descanso no Senhor. E como ministro desse lugar, eu quero orar pela sua vida esta noite. Então venha rápido, não demore, porque eu preciso encerrar. Então venha, pode sair do seu lugar, mas vem rápido, não fique esperando não, porque o Senhor, Ele dá descanso, o Senhor cuida da nossa vida, e quando nós confiamos isso a Ele, é bom demais. Então vem rápido, que eu quero orar por você essa noite. Pois eu sei que
és aquele que me guarda, me guarda. Pode vir, pode vir. Pode sair do seu lugar. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. O Senhor quer pegar o seu fardo esta noite. Está pesado. O Senhor te trouxe aqui, Ele quer o melhor lugar. Tirar das suas costas. Ele me entrega. Em teus braços é Me entrega. meu descanso. Glória a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh, aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. A igreja consegue louvar ao Senhor para abençoar. Se eu passar pelo vale, e pois eu sei que és aquele que me guarda, Ele te guarda. me guarda. Ele te sustenta esta noite. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Graça. Te adoramos, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Caio de novo em tua Estamos aqui no teu altar, Senhor. Porque o fardo está pesado. Tem hora que nós não conseguimos enxergar o caminho, a solução. Tem hora que nos sentimos sozinhos. Entrega o teu fardo. Confia. E no mais, eu tudo farei. Pai, estou aqui. Olha para mim, O Senhor fala para você aqui esta noite. desesperado. Não enxerga a solução. Por Ele é a solução. de ti. E Ele te trouxe aqui para dizer: Ele tem contemplado a sua dor, a sua tristeza. O Senhor revela aqui esta noite. De repente você está rindo por fora, mas por dentro o coração sangra, a dor aperta. Ele diz esta noite: entrega o teu fardo, Dizem assim, entrega o teu jugo, ouça ele te dizer, saia do controle e deixe eu entrar no controle. vem em meus braços. Pare de agir por você mesmo ou por você mesmo. Para de querer a tua vontade. Porque enquanto for, o fardo vai ser pesado. Mas esta noite, deixe o Senhor entrar no teu coração e deixe Ele ser o centro das decisões. E ali falarei contigo. Louvado seja o teu nome, Senhor. E com meu amor te Segura só um pouquinho, Breno, só um pouquinho. O Espírito Santo me incomoda aqui esta noite.
E eu quero repetir aqui o apelo do pastor Valmir, porque o Espírito Santo coloca em meu coração que tem pessoas aqui que precisam voltar hoje, não é amanhã, é hoje, para a presença de Deus. É hoje que o Senhor te chama, porque o fardo até agora foi por não obedecer a palavra do Senhor, foi não caminhar nos teus caminhos. Tem alguém mais essa noite? Eu interrompo uma oração aqui de alívio, porque o Espírito Santo me incomoda. Tem alguém no nosso meio que quer voltar para a presença do Senhor, que quer entregar a sua vida? Se tem, vem aqui, sobe aqui no altar correndo, sabe? Tem alguém no nosso meio, vem aqui, sobe a escada aqui e vem aqui do meu lado, porque o Senhor tem algo para você esta noite. Glória a Deus. Qual o seu nome? A Grazi está retornando, Grazi. Está retornando. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Tem mais alguém? O Espírito Santo me incomoda. Tem mais gente aqui. Você quer ir embora sem ouvir a voz do Espírito Santo? Não faça isso. Quem congrega aqui sabe que a gente não estende culto, não estende apelo. É para você entender que Deus te chamou e Deus te chama. E Deus está dizendo: não volta para a tua casa da forma com que você entrou aqui. Glória a Deus. Tem mais alguém? Levanta a mão, eu vou orar. Tem mais alguém que quer voltar para a presença do Senhor? Vem lá um jovem. Glória a Deus. Aleluia. Sobre as vidas que aqui estão, que precisam de um alívio, no altar do Senhor nós declaramos uma palavra profética, uma palavra de bênção, que eles recebam agora o toque do Senhor, que eles recebam do Senhor agora o toque do alívio, o toque que vai lá no coração, vai lá no mais íntimo de cada um e arranca toda a dor agora, Senhor. Toda dor, toda tristeza, todo sofrimento, todo peso, em nome de Jesus, sobre os teus filhos, nós liberamos uma palavra de bênção. Sejam cheios esta noite. Aleluia, aleluia.
abençoamos, Pai, estas vidas. E que eles entendam, Pai, que o Senhor é com eles. Que o Senhor já construiu uma história para cada um aqui. Cada um aqui tem uma história escrita pelas tuas próprias mãos. Que cada um aqui, Pai, carregue a sua cruz, porque ela tem a sua medida perfeita. E que cada um esta noite possa sair deste lugar entendendo que o Senhor não esteve, o Senhor está no controle de todas as coisas. Você é humano. Você é humana. Não é por você, mas é por Ele. Faz aí. Ninguém é super-herói. Ninguém é super-homem. Deus não te fez de aço. Não leve em seus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural e a carne é mortal. É a realidade para chegar no ideal. E o Inimigo luta para você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você pegou Jesus. A simulação não dá e pra comparar e com o peso da glória que o céu vai revelar. E não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador e no Calvário declarou: com o sangue de Jesus. Só a igreja, só a igreja, só a E não igreja. despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio. Bem forte pro Senhor esta noite. Hoje você não entende mais. Um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus, olha aqui para mim. Deus tem recompensa para vocês que estão aqui na frente, para você que está sentado aí, para você que está sentado aí, para este altar aqui. Deus tem recompensa. Pra você. Glória a Deus. Segura, segura. Diga comigo assim: Senhor Jesus, esta noite eu volto para a tua presença. Abre agora o livro da vida e reescreva o meu nome. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Esta noite eu me reencontro. Fala comigo, eu me reencontro com o Senhor. E esta noite é uma decisão que não vai me fazer voltar atrás. Esta noite, Senhor, se o inimigo tentou contra a minha vida, contra os projetos, esta noite eu dou